Olá pessoal, esse é o podcast Agro IDP. Nós vamos conversar hoje sobre o tema Impacto da Reforma Tributária no Agronegócio, uma análise administrativa realizada com a doutora Ana Cláudia Borges, ela que é conselheira do CARF. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença, doutora. Muito obrigado por destinar um pouco do seu tempo para conversar conosco, para explicar esse tema tão complexo que é a reforma tributária, especialmente aplicada ao agronegócio. Eu gostaria primeiramente que a senhora se apresentasse, para que o público possa conhecer um pouco mais a senhora. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Pedro. Obrigado, Luiz. É uma alegria para mim estar aqui hoje, poder falar um pouco, contar um pouco da experiência, um pouco do agro que a gente tem, né? Bom, eu sou conselheira do CARF, estou lá já há 4 anos e meio. Acabei de mudar de sessão, então antes eu estava na segunda sessão do CARF, onde a gente julgava, além do ITR, que é relacionado ao agro, as contribuições do Fundo Rural ali, dos Uhum. produtores rurais, a contribuição ao cenário. E agora eu estou na primeira sessão do CARF. Então, a gente pega mais uma parte de imposto de renda da pessoa jurídica, Uhum. que também tem bastante incidência dentro do agro, né? E, além disso, eu faço parte de um grupo de pesquisa do IBDT, lá em São Paulo, que Uhum. é sobre agro. A gente está finalizando alguns estudos para ver se sai uma publicação. A gente fez, a minha parte ficou relacionada a drawback, importações, exportações, alguns regimes relacionados ao agro. E, de toda forma, sempre pesquisando um pouco do agro, que é um tema muito importante. Sim, Dentro do Brasil tem um crescimento, a procura pelo tema tem sido grande, sim. até que as pessoas estão notando essa importância, né? Então, eu acho que a iniciativa de vocês é excelente, da gente estar vindo aqui hoje. Obrigado, muito obrigado, doutor. Só para contextualizar, o AgroIDP é uma organização estudantil do IDP, né, uma iniciativa exclusiva dos alunos, em que a gente visa o desenvolvimento do agronegócio dentro e fora da faculdade, por meio de podcasts como esse, por meio de palestras, eventos, por meio de conteúdos educativos em redes sociais, Instagram, LinkedIn, bem como por meio do grupo de pesquisa. O podcast de hoje é uma extensão do grupo de pesquisa em Direito Tributário, em que é orientado pelo Dr. Eduardo Lourenço. E, enfim, esse é o AgroDP. Vamos ao que interessa, né? Vamos à nossa discussão. Eu separei algumas perguntas, Tá. doutor, alguns assuntos, mas a discussão é livre, a gente pode conversar do que a gente quiser aqui, não precisa se prender ao roteiro. E a intenção é ser uma conversa fluida, de fácil entendimento, de fácil acesso, para que todo mundo consiga entender os impactos da reforma tributária no agro, né, que é tão complexo, né, a reforma tributária, esse monstro que ninguém entende, né, é difícil o direito, é difícil, especialmente o direito tributário, e Uhum. relacionado ao agronegócio, então, é um nicho muito estrito, né. Então, é, eu, eu queria começar com uma reflexão que o professor lá, aqui do IDP, ele traz para a gente, logo nas primeiras aulas de direito tributário, o professor Alberto Medeiros, Uhum. né, procurador, advogado, professor do IDP, ele, ele fala que o sistema tributário ele deveria ser previsível, né? Ele deveria ser neutro, no sentido de que o tributo ele deveria ser só mais um custo. Assim como o custo de empregado, assim como um custo de insumos, um custo, sei lá, de um eventual arrendamento rural, etc. Mas acontece que não é, né? O tributo, ele não é nada previsível, não é nada como só mais um custo, porque primeiro que a legislação ela muda a todo momento, né? A gente está passando por uma grande mudança, que é a Uhum. reforma tributária, vai começar em 2026 a transição. E, né, ano que vem? Não, Daqui a dois daqui a anos. 2 anos. É, e, e também a jurisprudência é muito oscilante, né? A senhora que é conselheira do CAF entende muito bem disso, porque tem muitos temas controversos que geram muita discussão e aí às Uhum. vezes o produtor rural ele não sabe se paga a maior o tributo por, né, precaução ou por outro lado se ele não paga e acaba tomando uma auto de fração, depois vem uma multa, etc. Então é muito controverso. Aí depois ele tem que acabar gastando dinheiro com contador, com advogado tributário, que não é um preço muito barato, né? Enfim, então a intenção de hoje é esclarecer um pouco Uhum. a reforma tributária do agro, para que a galera não precise gastar dinheiro com contador e advogado tributário. Enfim, e a reforma tributária, ela visa muito isso, né? A simplicidade do sistema tributário. Só para explicar, o princípio da neutralidade também, no sentido de que a reforma tributária ela só quer arrecadar,
imposto. Ela não quer, assim, o princípio da neutralidade que vai se incidir no IVA dual, ele não visa incentivar nenhuma área específica, né? Ele visa apenas arrecadar. É o que a gente chama da fiscalidade, em detrimento da extrafiscalidade. Enfim, aí hoje a gente vai ver mesmo se a reforma tributária ela está sendo tão simples assim. Primeiro, eu gostaria de falar sobre o pequeno produtor, doutor. O pequeno produtor rural, que eu acho que tem diversos pequenos produtores rurais no grupo do Agro-IDP. Eu acho que vai ser esclarecedor para todo mundo. Só explicar o que é o pequeno produtor e o regime. É o seguinte, a Emenda Constitucional 132 de 2023, ela previu no artigo 9º, parágrafo 4º e 5º, que o pequeno produtor rural que oferir renda anual de até R$ 3.600.000, ele pode optar por ser contribuinte do IBS da CBS. Como assim optar por ser contribuinte do IBS da CBS? A opção óbvia é que ninguém paga tributo, né? Ninguém quer pagar imposto. Mas acontece que se o produtor rural optar por não ser contribuinte do IBS da CBS, ele não vai ter crédito do regime não cumulativo. Então, ou seja, ele vai adquirir insumos sem crédito e vai repassar o seu produto agropecuário também sem crédito. Então, ele vai perder uma competitividade no mercado em relação àquele produtor rural que paga o IVA dual. Né? Sobre isso, tem várias discussões. Tem vários assuntos que a gente pode debater. O primeiro, doutora, queria que a senhora comentasse um pouco. Você acha que esse sistema do pequeno produtor rural, ele é simples, assim? Ele é fácil de entender? Você acha que ele atende ao princípio da simplicidade da reforma tributária que ela tanto, né, incentiva? Bom, vamos lá. Até o contexto que você pegou, ele é muito bom, porque quando você fala ali da previsibilidade, a gente está falando da segurança jurídica, né? Exato. E esse é o nosso valor, talvez, mais caro ao sistema tributário. E ele não pode ser simplesmente um princípio, uma ideia de que a gente tenha segurança jurídica. A gente precisa ter realmente a segurança jurídica, ela precisa existir dentro do nosso sistema. E a segurança jurídica, ela não quer dizer que eu não posso ter mudanças. Eu posso ter mudança tanto na legislação quanto na minha interpretação, mas eu preciso saber quais são os caminhos dessa mudança, de que forma eu posso mudar, de que alterações podem vir a ter. Se eu sou um empresário e vou fazer um negócio, eu preciso ter uma segurança de que eu posso administrar um negócio. Hoje eu vou montar um determinado negócio, eu tenho uma incidência de carga tributária, está tudo ok, não é que eu quero deixar de pagar, mas eu quero saber o que eu vou pagar. Qual é a minha segurança, o que eu preciso administrar? Amanhã vai ter uma surpresa? Não vai? Exato. Vai retroagir uma surpresa? Exatamente. Isso é muito grave. E aí, quando você fala da neutralidade, a ideia ela é totalmente ligada à da segurança jurídica. Quando estou falando da neutralidade, é que eu quero que o empresário ele possa decidir se ele vai ter um negócio, uma empresa X ou Y, sem contar pelos custos do tributo. O tributo vai ter uma incidência, vai ser um encargo, mas não vai ser o meu fator decisório. Então, se eu tenho, por exemplo, uma empresa, uma madeireira, eu quero fazer o transporte pela minha empresa ou eu quero contratar um transporte terceirizado? A minha escolha deveria ser pautada pensando na logística, pensando na especialidade, pensando na tecnologia. Falo, se eu contrato um terceirizado para fazer o transporte, ele tem uma tecnologia melhor de transporte. Então, eu fico aqui especializado dentro da minha área de madeira e ele faz o transporte. Olha que legal, ele já está especializado ali e eu estou aqui. Agora, se eu tenho uma incidência tributária que vai ser diferente, para caso eu faça eu mesma o transporte e eu mesma faça a parte da madeira, e uma incidência tributária para caso eu terceirize, aí a escolha tributária ela começa a impactar na minha escolha. Eu falo, bom, se eu fizer um modelo, eu tenho uma incidência tributária, dentro do outro modelo tem outra, então, por que eu vou escolher um desses modelos? E a ideia da neutralidade é que quando haja a incidência do tributo, eu vou contar com ele, é um encargo, é um custo, mas ele não vai mudar o meu modelo de negócio. Eu não vou decidir por ter uma empresa com determinada tecnologia sendo terceirizada ou não por conta do tributo. Então, essa ideia ela está totalmente relacionada também com a não cumulatividade.
Porque se eu tenho uma incidência que ela cumula em todas as etapas, eu vou ter que querer só uma etapa. Então, eu mesmo iria fazer o transporte da madeira. Agora, se ela é não cumulada e o que eu paguei aqui não vai acumular para o próximo, vai ter um crédito sendo gerado, então por que não? Eu vou terceirizar e deixo alguém que tem mais especialidade e eu fico aqui pegando a minha tecnologia, meu desenvolvimento para a parte que é a minha finalidade. Então, essa é um pouco da ideia da gente ter uma neutralidade e uma segurança jurídica. E aí a gente entra no produtor rural. O Brasil ele tem uma extensão gráfica muito grande. Quem é o produtor rural? A lei define como alguém que tem que tem um ganho durante o ano até 3 milhões e 600. Só que essa pessoa que ganha até 3 milhões e 600, uma que está ali pertinho de Brasília, que pega o carro e em 20 minutos está aqui, é o mesmo produtor rural que está ali no interior do norte, do nordeste, Exato. no sul, que às vezes não tem um acesso, às vezes não tem até uma dificuldade no transporte. O produtor rural que está ali do lado, ele talvez tenha um transporte. Aí ele fala, bom, eu não sei isso aqui, eu sei que ali no DF tem um monte de faculdade que tem institutos jurídicos que nos atendem. Então, eu vou lá e vou tirar uma dúvida. Mas será que no Brasil inteiro eu tenho esse acesso? Então, eu tenho uma definição do produtor rural pelo valor que ele está oferindo ao ano, Sim. mas isso não significa que ele tenha a mesma capacidade daquele outro de encontrar as informações. Então, a reforma tributária, ela vem e nos fala assim, bom, agora você vai ter uma opção de ser contribuinte ou não, da CBS e BS, e ter o crédito, ou não ser. Ok, o sistema anterior, ele tinha também umas opções para o pequeno produtor rural. Só que para ele trazer essa definição, ele precisa de um acesso a um contador, ao advogado, e aí você falou, né? É um custo maior, às vezes é um acesso que eu não tenho. Então, eu acho que a gente tem que ter, sim, acesso a um advogado, a um contador, fazer, dentro de uma prática comercial, empresarial, algo profissionalizado, mas não tem que ser um custo que me faça deixar de exercer aquela minha atividade. Então, por meio desse custo que eu vou ter de procurar esse contador e confiar nessa informação também, eu talvez deixe de ter a minha atividade. Então, eu estou incentivando que as pessoas deixem de produzir, deixem de comercializar, deixem de querer ter o desenvolvimento do país. Essa seria um pouco da ideia. E como está a simplicidade? A simplicidade, se ela veio ali na Emenda Constitucional 132 e ela entrou no texto constitucional, ela não é mais uma ideia. Sim. Ela é uma obrigação. Exato. Então, a gente precisa se atentar a essa obrigação do produtor rural. Exato. De estar sendo tão simples assim, talvez não esteja sendo. E não a minha visão é que o PLP 68 ele foi feito por bons juristas com ótimas intenções, só que esse processo ele engloba um processo eleitoral que está ali no legislativo, e o legislativo envolve diversos interesses que precisam ser administrados. Então, como é feita a administração desses interesses dentro do legislativo, às vezes acaba deixando o texto da lei um pouco torto. Exato. E talvez não atingindo as finalidades que o PLP e a reforma tributária queriam atingir. Pois é, então, a gente sabe que o legislador, por maioria assim, ele tem boas intenções, né? E são formados realmente por juristas muito capacitados. E a intenção dessa previsão no artigo 9 da Emenda Constitucional era principalmente incentivar o agronegócio para o pequeno produtor, levando em consideração a capacidade contributiva, né? E eu acho nobre esse incentivo. Mas acontece que realmente não é nada simples. Não é nada simples. Principalmente porque, por exemplo, imagina um produtor rural aqui, né, no Centro-Oeste, que é geralmente a área que mais tem produtor rural, ele vai comercializar, sei lá, um milho para outro estado, São Paulo, uma indústria do outro estado. E aí ele vai ter que saber se ele se enquadra ou não nesse regime. Ele vai ter que decidir se ele quer ser contribuinte do IBS da CBS. Essa análise não é nada fácil. Tem que fazer uma análise contábil extremamente complicada. Ele vai ter que saber ainda a alíquota do estado de São Paulo,
vai ter que saber a alíquota do município em que está localizada a indústria, já que a reforma tributária, ela colocou a tributação de destino, né? E também tem um longo período de transição para isso, né? Até 2070, se não me engano, alguma coisa assim. E aí, ou seja, não é nada simples. Esse é o primeiro ponto que eu acho que a reforma tributária não atende, né? Mas, assim, de fato, é difícil. É difícil manter o incentivo fiscal, até porque antes da reforma tributária, né, o produtor rural ele tem uma série de incentivo fiscal. Ele não paga PIS/COFINS, o produtor rural pessoa física. O pessoa jurídica tem uma série de isenções também de PIS/COFINS, uma série de isenções de ICMS, uma série de isenções de ISS, não paga IPI. Então, eu acho que a reforma tributária só quis manter o incentivo, e eu acho justo, porque o agronegócio é a principal base econômica do Brasil, né? Então, realmente, eu acho que tem que se manter. Agora, o segundo ponto, doutora, são duas questões. Até 3.600.000, pequeno produtor rural. Mas a senhora acha que, não foi decidido isso ainda pelo PLP, ou decidiu, mas está em constante mudança. A senhora acha que seria justo 3.600.000 individualizado ou em conjunto? No sentido de que, eu tenho uma pessoa física, produtor rural, que ofere renda até 3.600.000, pode se enquadrar no regime, pode optar por ser contribuinte do IBS-CBS. Mas caso a gente tenha uma parceria rural, por exemplo, em que tenha duas pessoas físicas, 50% cada, e eles tenham renda anual de 6 milhões, a parceria rural, né? Então, será que eles poderiam se enquadrar nesse regime? Ou não? É individualizado ou em conjunto, né? Essa é a discussão também. Me parece que é individualizado e acende um alerta grande que a gente tem, por exemplo, hoje com o Simples no Brasil, né? O Simples é um regime que hoje ele funciona, ele é muito bom para o Brasil, mas a gente vê muita fraude também. Então, é um regime que o tempo todo a gente vê algumas empresas sendo desmontadas para constituir várias pequenininhas dentro do Simples, quando na verdade é uma empresa só, e buscando ter aquele benefício do Simples. E não é a ideia, né? E é claro que fazendo essa individualização do produtor rural pessoa física, sem levar em conta as parcerias, eu também estou abrindo uma porta para que a mesma situação ocorra, né? E eu acredito que o sistema tributário ele tem que pensar também numa forma dele se proteger e dele ser benéfico para a sociedade e não ficar buscando uma forma das pessoas burlarem o sistema, né? Sim. Então, se eu tenho um pequeno produtor rural que ele vai ser beneficiado e ele não vai poder trabalhar com uma parceria rural, senão eles perdem o regime, não é contabilizado ali, por que eu não fico, então, sendo duas pessoas separadas, começo a desmontar, coloco um produtor rural sendo o filho, Sim, exato. o vizinho, o irmão. Exato. Então, a gente começa a ter esses problemas que é claro que o texto, estando ainda para ser aprovado, ele poderia se prevenir disso, né? Sim, exato. Outro ponto é em relação ao crédito presumido, porque o parágrafo 5º do artigo 9º da emenda 132, ele fala que o adquirente de produto do produtor rural não contribuinte, ele vai ter direito a crédito presumido, né? Então, mesmo que ele não tenha direito ao crédito do regime não cumulativo, caso teria se o produtor fosse contribuinte, caso o adquirente adquira produtos agropecuários do produtor não contribuinte, ele vai ter crédito presumido. Um grande ponto também é a respeito de quanto vai ser esse crédito presumido, porque é extremamente relevante a reforma tributária definir se esse crédito presumido vai ser alto ou se esse crédito presumido vai ser baixo. Por quê? Porque se o crédito presumido for alto, ele vai se equivaler ao crédito presumido da não cumulatividade, ao crédito não cumulatividade. Então não vai fazer diferença o cara pagar imposto ou não, né? O adquirente vai ter crédito de todo jeito. Agora, por outro lado, se o crédito presumido for baixo, aí vai fazer diferença, né? Então eu acho que aí vai estimular o produtor rural a pagar o IVA dual, né? Então
eu acho que o grande ponto é saber em qual medida a reforma tributária quer incentivar o agronegócio, né? Uhum. O que a senhora acha desse ponto? Incentivar o pequeno produtor, né? Porque dentro do agro eu tenho os grandes produtores que acabam sendo beneficiados se o pequeno é desbeneficiado, né? Se eu deixo de lado o pequeno, quem ganha? O grande. E o Brasil, ele é feito dos pequenos, né? Quantos Exatamente. pequenos produtores a gente tem, que são pessoas que vão ali numa pequena gleba rural, faz a sua produção, que vende para um terceiro, que vende para um terceiro, que vende, tudo bem, até chegar na gente. Eu acho que é saudável esse sistema do que deixar tudo monopolizado em mãos de grandes empresas, né? Que fazem toda a cadeia produtiva e eu acabo tirando oportunidade de desenvolvimento, de emprego, de melhorias, até de evolução ali tecnológica com esses pequenos, né? Uma Exatamente. possibilidade deles terem algum desenvolvimento. E quando a gente fala no crédito, o grande problema é que se eu não tenho crédito, a pessoa que vai comprar de mim, ela prefere comprar de mim ou de alguém que tem o crédito? Sim. Eu prefiro comprar daquela pessoa que tem o crédito. Vai falar, tudo bem, mas vai ter o presumido. Mas se o presumido dele é menor, eu vou continuar preferindo aquele outro que tem o crédito. Sim. Porque também a empresa que é a seguinte, o produtor que for o seguinte, ele também quer ter uma economia tributária dentro do possível, ele também quer ter uma redução de custos, né? E não pagar o maior preço possível. Isso não existe, né? O professor Marco Aurélio Grego que fala que ninguém tem uma capa tão heróica que queira pagar o maior tributo possível. Isso não existe, né? Não, Ainda que eu aceite pagar, que eu tenho que pagar o maior possível, ninguém quer. ninguém quer. Então, eu não vou escolher o crédito menor. Esperamos que haja uma atenção a isso e que esse crédito presumido ele tenha uma boa regulamentação para que não esteja essa diferença na hora de eu escolher de quem eu vou comprar. Senão, com certeza, eu vou escolher aquele que tem o crédito ali do que o outro que está com o crédito pequenininho presumido, né? Ou É, que nem tem. exatamente. Isso é uma grande discussão que eu acho que a reforma tributária vai ter que pensar um pouco ainda, né? Refletir um pouco. É. Porque realmente a agricultura familiar do pequeno produtor é um grande setor do agronegócio que pode ter um grande impacto aí. E se não regulamentar direito, vai ter muita controvérsia que vai acabar caindo lá no CAF, né? Pra senhora decidir. Enfim. O próximo ponto é sobre o imposto seletivo. O imposto seletivo no agro, ele foi muito tempo debatido na reforma tributária, lá no Congresso, porque, primeiro, tinha uma parcela do Congresso que queria tributar tudo com o imposto seletivo do agro, né? Queria tributar produto agropecuário, insumo, defensivo agrícola, etc. Aí não foi muito bem assim, não vingou. Aí, agora, a última discussão recente que teve no Congresso foi em relação ao açúcar. Uhum. O açúcar, que até o PLP de julho, aprovado pela Câmara, o açúcar estava incluído na cesta básica nacional, e como a gente bem sabe, cesta básica, os produtos que estão incluídos na cesta básica têm um incentivo fiscal de redução de alíquota a 0%, né? Então, não vai ter tributação em cima desses produtos. Então, não iria ter tributação sobre o açúcar, já que ele estava incluído na cesta básica. Mas, por outro lado, ia tributar imposto seletivo com bebida açucarada. Ou seja, açúcar não ia ser tributado, bebida açucarada ia ser tributado pelo IVA dual e pelo imposto seletivo. Isso é uma grande controvérsia que não ia fazer sentido nenhum, né? Aí, imagina, bebida adoçada não ia ter Uhum. tributo, bebida açucarada ia. Aí um refrigerante açucarado ia ser tributado. Um restaurante, um refrigerante que não era açucarado não ia ser tributado. Enfim. Aí, o ponto é o seguinte, doutor. Você acha que uma mera oneração fiscal em cima das bebidas açucaradas teria capacidade de influenciar um melhor hábito alimentar da população? Porque o que eu vejo é o seguinte, aumentar o preço de um refrigerante R$ 2, R$ 3 não vai fazer um cara que quer tomar refrigerante deixar de tomar, né? Eu acho que medidas como, sei lá, mudar a cor do rótulo, mudar a disposição da prateleira do refrigerante, tem muito mais sentido do que Uhum. aumentar R$ 2, R$ 3. Você está certíssimo, sim. O imposto seletivo ele é muito criticado, debatido, porque
quando ele foi apresentado ali para a gente na Emenda Constitucional 132, o que ele falava? Eu vou ter uma taxação extra para aquilo que faz mal para a minha saúde e para o meio ambiente. Parece muito bonito até aí, né? Mas por que eu tenho que dar uma taxa extra para o que faz mal ao meu corpo dentro da minha escolha ou da minha capacidade de escolher? Aí, quando a gente pensa em o que faz mal, o primeiro produto que todo mundo pensa é o cigarro, né? Sim. Então, põe aí imposto seletivo no cigarro, sempre teve o IPI alto, ICMS, cigarro do mal, cigarro do mal. Então, vamos taxar o cigarro. O cigarro faz mal, acho que todo mundo concorda com isso, e que precisa haver um desincentivo ao fumo. E aí a pergunta que você fez é exatamente a pergunta pertinente. O fato de eu tributar o cigarro mais para que ele seja mais caro faz as pessoas pararem de fumar? Diversos estudos na Europa mostraram que não, que não. O que faz a população fumar mais, fumar menos, é campanhas públicas de conscientização do mal que o cigarro faz. Aqui no Brasil a gente teve essa campanha até que atrás do cigarro todos têm aquelas imagens de pessoas doentes. Antigamente, você é novo, você não pegou essa época, mas antigamente as campanhas de cigarros tinham atletas, o cara lá do cavalo, fortão, bonitão. Totalmente real, né? E era uma imagem bonita. Você fala, poxa, cara bonitão ali, e o cigarro somente faz uma associação. Aí aqui o Brasil fez uma inversão nessa ideia e começou a colocar nas caixinhas de cigarro pessoas doentes, pessoas que ficaram lá, os órgãos estragados, né? A gente vira a caixinha de cigarro, é horrível a cena toda, né? E essa campanha de conscientização do mal que aquele determinado produto faz, isso leva a uma redução. Uma taxação extra não leva a uma redução. E muitas empresas de cigarro, elas falam o seguinte, olha, ainda você está falando assim que meu cigarro, ele faz mal, que ele isso. Eu tenho uma fábrica aqui que emprega muita gente. Eu dou emprego para muita gente. Eu sustento muita família aqui dentro. E se você pega e coloca uma taxação enorme em cima do meu produto, ou eu paro de produzir, ou eu tenho que começar a demitir mais gente, e isso mexe com a economia. Mexe com a economia porque eu vou estar colocando um monte de gente desempregada na rua, um monte de gente que não vai poder sustentar a família, um monte de gente que vive às custas desse emprego, e esse emprego é isso. Então, a taxação em si, ela não é o que melhora as coisas. E a Europa, ela passou por isso também com relação ao açúcar. Lá tem o tax sugar, também alguns países que fazem a taxação do açúcar, que é um produto que faz mal. Mas a pergunta é, quando eu começo a taxar mais os produtos que têm açúcar, eu estou desincentivando o uso? Ou eu estou simplesmente dando um custo a mais para aquelas empresas, que talvez vão demitir mais pessoas ou vão parar de produzir? E parece que a resposta é essa. Eu não estou desincentivando. Eu vou desincentivar quando eu alerto a população. Eu falo, população, isso aqui faz mal, isso aqui não é bom, isso aqui são produtos ruins, isso aqui para a nossa saúde não é legal. E eu faço essa campanha pública da consciência. E a taxação, pelo que a maioria dos países na Europa já viveram por meio de estudos, não é o mecanismo que vai fazer isso funcionar. Então, é claro que a ideia ela é bonita, é uma ideia nobre, que eu quero taxar mais aquilo que faz mal para o meio ambiente, que faz mal para o meu corpo. A gente sabe que o mundo inteiro vive com problemas ambientais, de poluição, e que isso precisa ter uma conscientização, mas talvez não seja exatamente esse mecanismo do tributo que vá resolver. Então, é claro que a gente querer taxar a bebida alcoólica, a bebida açucarada também, né? Talvez não seja o mecanismo. Isso também diz com a bebida alcoólica, sim, né? E eu tenho até... Eu acompanhei um estudo que foi feito por um colega meu, que ele estudou a tributação do vinho no Brasil, no Chile, na Argentina, e ele já trazia algumas ideias da tributação do vinho na Itália, como é que funcionava. A Itália, ela vê o vinho como um produto cultural do dia a dia. Todo mundo bebe um vinhozinho ali, a taça de vinho no jantar. A Argentina e o Chile, eles também têm esse aspecto cultural, que o vinho faz parte da cultura, tanto da gente beber todo dia uma taça de vinho, quanto da gente produzir.
Então, para a Argentina e para o Chile, o vinho é visto como um produto do bem, Sim. um produto legal e às vezes até equiparado a remédio. Tem países que chegam a equiparar remédio para fins de alíquota, porque eles veem os benefícios e eu não sou médica, então eu não posso entrar nessa discussão se realmente uma taça de vinho faz bem ou não por dia, mas eles olham para um aspecto positivo do vinho, que é um aspecto de que isso faz parte da nossa cultura, as nossas famílias sempre tomaram aquela taçazinha, tem muitas famílias que produzem o vinho, então o que a gente vai fazer com o tributo em relação à incidência sobre o vinho? Uhum. Eu vou dar benefícios. Então a Argentina e o Chile, eles olham para o vinho e falam assim, todos os incentivos fiscais que eu puder dar para o vinho, eu vou dar. E eles dão vários incentivos, vários benefícios, eles reduzem todas as alíquotas, dão regimes diferenciados. E quando o vinho vem da Argentina e do Chile para o Brasil, ele é desonerado porque a gente está dentro do Mercosul. Uhum. Dentro da área do Mercosul, a gente não tem essa tributação. Então, o vinho sai da Argentina, sai do Chile, entra no Brasil sem tributos. E lá ele foi produzido sem tributos. Quando ele chega aqui no Brasil, já ali de cara no Rio Grande do Sul, eu tenho uma alíquota maior para bebida alcoólica. Eu vou continuar tendo uma alíquota maior para bebidas alcoólicas. E eu tenho uma briga que se torna desleal com o vinho do vizinho. Sim. Então, eu estou incentivando o nosso país, eu estou criando uma área de desenvolvimento econômico, ou eu estou colocando o nosso país para baixo? E a gente sabe, por exemplo, com vinho, que, em regra, assim, quanto mais caro, melhor o vinho, né? Mas se eu pego, por exemplo, um vinho de R$ 100 do Brasil e um vinho de R$ 100 da Argentina e do Chile, são vinhos completamente diferentes. Porque lá eu tenho uma desoneração tributária muito grande e aqui o meu vinho de R$ 100 é um vinho que talvez fosse um de R$ 30 lá, cheio de tributos por cima. Sim. Então eu não tenho uma competição. Sim. É uma briga desleal. É bom para o Brasil não poder competir com a Argentina ou o Chile? Ou a gente deveria ter mecanismos que nos pudessem ser tão competitivos quanto a Argentina e o Chile, também com relação ao vinho? Uhum. Não Sim. tem, eu não tenho um motivo para ter vinhos piores. Sim, Eu exato. tenho uma taxação pior que nos torna aqui menos competitivos. Sim, exato. Essa questão cultural ela é extremamente relevante, né? Porque às vezes se tributar com um seletivo um produto cultural não vai diminuir o consumo. Não vai. Porque não tem o menor sentido, né? Inclusive, o critério cultural é um importante critério a se colocar na cesta básica nacional. Uhum. Muitos alimentos que estão na cesta básica nacional, eles foram colocados lá por causa do aspecto cultural, né? Sei lá, o açaí, por exemplo, Uhum. da Amazônia. Então não faz o menor sentido. Tem um livro muito bom do professor da USP, o José Maria Arruda de Andrade. Uhum. Ele fala sobre o imposto seletivo em bebidas açucaradas. E é muito interessante esse debate. Ele fala também sobre alimentos ultraprocessados. A discussão de alimentos ultraprocessados também é muito interessante, no sentido de que vai tributar com imposto seletivo alimento ultraprocessado. Mas muitas vezes, quem consome alimento ultraprocessado não consome porque quer. Isso. Consome porque é o único alimento que cabe no bolso. Né? Muitas vezes, comer comida saudável é caro. Né? Comer comida orgânica é caro, não é tão barato assim. Então, às vezes, o cara vai comer um fast food ali porque é a única coisa que cabe no bolso. Então, se tributar com seletivo alimento ultraprocessado, vai retirar a alimentação de fácil acesso, a única alimentação de fácil acesso, da população de baixa renda. E será que vai incentivar, então, um hábito alimentar mais saudável ou vai incentivar a fome? Né? Inclusive, o alimento ultraprocessado foi tirado do texto da reforma tributária. Não sei se por esse motivo, mas foi tirado. Então, mas esse negócio da bebida açucarada é realmente importante. E o professor Zé Maria Arruda, ele fala que, ele cita diversos estudos no livro dele, e todos demonstram que bebida açucarada, tributar bebida açucarada não corta o hábito. Não corta. Porque ele fala uma coisa muito interessante, no sentido de que o legislador, ao tributar com seletivo a bebida açucarada, ele está superestimando a racionalidade do consumidor. Porque o consumidor não é um algoritmo racional
que toma todas as suas decisões com base em aspectos financeiros, né? Nossa, eu vou economizar R$ 3 a cada semana, no final do ano eu vou ter uma economia de R$ 50. É, Não é não. assim. Ele tá com vontade de beber refrigerante, ele vai beber. É. Então, o consumidor ele é mais irracional do que o legislador pensou. Basicamente isso. Outro aspecto interessante é sobre, então a gente bem entendeu que imposto seletivo não ajuda em nada, assim, não ajuda em nada é forte, mas ele não influencia tanto o O hábito alimentar. comportamento, é. Exato. Então, por que É. tributar? Aí surge a ideia do oportunismo fiscal, Uhum. né? Porque, como a gente bem sabe, o imposto seletivo ele vai substituir o IPI, exceto na Zona Franca de Manaus. Mas o IPI ele tinha uma materialidade muito grande, Uhum. que, né, todos os produtos industrializados. O imposto seletivo ele tem uma materialidade mais restrita, é aqueles bens e serviços que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, dito isso, a arrecadação vai diminuir, né, Uhum. do imposto seletivo para o IPI. Então, será que não seria um oportunismo fiscal tributar a bebida açucarada? Com apelo demagógico, inclusive, né, porque fala, não, a gente está incentivando a população a diminuir as externalidades negativas e tal. Você acha que pode se enquadrar nesse ponto? Assim, claro que tem uma certa nobreza, né, em querer tributar o que faz mal, mas também é um discurso que é bonito para a gente vender, né? Se eu falo para você, eu vou tributar os remédios, vão falar, nossa, pessoa ruim, do mal, como assim você vai Exatamente. tributar remédio, né? E aí eu falo, não, eu vou tributar o que faz mal para o meio ambiente. Aí fala, nossa, que legal, Exatamente. bonito, né? Hum. Fica uma atitude nobre. E isso da arrecadação, é claro que não vai ser perdida, né? E desde o começo, o próprio legislador, ele tem bastante consciência disso, que o que é arrecadado hoje vai continuar sendo arrecadado. Só vão mudar, talvez, as pontas da arrecadação. Então, às vezes, hoje, quem sofre mais pode ser que venha a sofrer menos arrecadação, menos tributação e também os mecanismos contrários. E sim, né? Tem uma certa um discurso bonito, politicamente falando, quando eu falo que eu vou tributar coisas do mal. É igual a questão da bebida alcoólica. Eu falo, vou tributar a bebida alcoólica, então eu falo, legal, tem que tributar, que é Exato. do mal. Exato. Aí quando você começa a ler um estudo da Argentina e do Chile, da Itália, de como eles olham para o vinho, fala, será que é tão do mal assim? Exato. Será que realmente essa ideia de que, olha, que coisa do mal, do ruim, né? Do pessoal da alma ruim. Será que é realmente isso, né? Até que no Brasil, eu acho que muita gente ia ficar triste de tributar a bebida alcoólica, né? Eu É, tenho uma série de amigos que não ia gostar nada. é Uma isso. pergunta Então, final, doutora, que eu queria fazer para a senhora é no sentido de orientar o nosso público estudante, graduando que está na faculdade e muitas vezes está perdido, né? Do que, o que eu vou fazer no futuro? Qual ramo do direito eu vou seguir? Será que o direito tributário é legal? Será que o direito tributário aplicado ao agronegócio é legal? Queria que a senhora, com a sua experiência, né, do CARF e toda a sua bagagem profissional, a senhora falasse um pouco de como é a carreira tributária, dos seus benefícios, dos seus desafios, porque, né, é uma matéria complexa que muita gente não gosta na faculdade, fala, não, direito tributário muito difícil e tal. Eu queria que a senhora falasse um pouco se o direito tributário ele dá bons frutos. bom, assim, desde a faculdade eu decidi que eu ia ficar com o ramo tributário. De fato, muita gente fala assim, mas é difícil, né? É difícil. Aí olha, será que tem matemática? Exatamente. Não, não tem matemática, mas se alguém souber matemática, sempre ajuda, mas não tem. Então, não quero tributário, é mais difícil. Eu acho que o tributário era um ramo muito bom e vai continuar sendo um ramo muito bom. Em termos profissionais, quem quiser espaço no mercado vai continuar existindo e, às vezes, com mais oportunidade que outros ramos, mas, de fato, o direito tributário ele é difícil. E ele depende de muita especialização. Então, até há um tempo atrás, um mês passado, eu fui numa turma de graduação e eram eu e mais 3 profissionais do direito tributário, de áreas completamente diferentes. Estava eu do CARF, tinha um procurador da Fazenda Nacional, um procurador do DF e um advogado privado.
Inclusive, eu estava nessa sala, eu conheci a Ah, senhora. É, foi. assim, E as experiências que a gente vê ali é que todo mundo teve uma experiência difícil, né? sim, Ninguém acordou e falou: Olha, acordei 10 da manhã, tomei um café e agora sou um tributarista de sucesso. exato. Todo mundo teve que ralar, estudar. Todo mundo ralou muito, todo mundo estudou muito, todo mundo teve, cada um dentro do seu caminho, né? Mas todo mundo teve uma fase de ralar grande ali, de pegar pesado. Então, eu acho que é uma área que ela dá bons frutos, mas ela depende também da pessoa estar disposta a ralar, né? É, Ali, trabalhar, estudar. As atualizações que a gente tem não são poucas, todo dia sim, tem atualização. Então, ela é uma área que depende muito da gente estar ligado o tempo todo, estar esperto, estar acompanhando notícias, atualizações, grupos de pesquisa. Isso vocês fazem aqui é super legal. Adoro esses grupos de pesquisa, uma coisa bem especializada e que está sempre alimentando, né, uma nova discussão. Alguém fica sabendo, olha, vocês viram que aprovaram aquilo ali? Olha, vocês viram sim, aquela sim. novidade ali? Vocês viram? E você vai alimentando, né? Então, eu acho que para quem quer ter um futuro profissional bom dentro do direito, o tributário é sim um ramo bom. Era e vai continuar sendo. Algumas alterações talvez tenham em relação a qual que é a melhor forma de desenvolver a profissão. Antigamente existiam muitas teses tributárias que deram bons negócios para os advogados que estavam à frente. Hoje em dia esse mercado já tornou um mercado um pouco de atacado ali. Você entra no Instagram, todo mundo vende uma tese, todo mundo explica como é uma Sim. tese, Todo mundo se acha especialista, né? todo mundo se acha especialista e fala, bom, eu vou só para quem é um advogado, eu entro no Instagram, né? Exatamente. Tá aqui a tese, ó, É, pronto. E não é bem isso, né? Mas tem outras áreas, sim, essa área da consultoria legislativa, essa área é muito importante, essa área da negociação, do processo administrativo, como é o do CARF, ele é muito importante. Então, eu acho que vale a pena, mas, sim, ninguém vai acordar sem ralar e vai estar lá fazendo sucesso. sim. Isso não existe. Então, Acho que é muito difícil em qualquer área, né? é, Pra vir sucesso tem que ralar. tem que ralar, É, Então, saiba que é difícil. A gente está sempre rindo na foto, né? Na hora exatamente. da foto, tá todo mundo rindo, bonito, né? Mas na vida real, todo mundo tá ralando bastante. Exatamente. Então foi isso. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Espero que a Eu que senhora tenha agradeço. gostado. Esse é o Grupo Agro EDP. Bom que a senhora já conheceu. Conto com a sua colaboração para futuros projetos, palestras. Né? A gente está sempre fazendo novos projetos. Então, muito obrigado pela sua participação. Esse foi o nosso podcast. Eu que agradeço. Obrigada e contem comigo sempre. Obrigado, doutora.